Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui novamente para discutir um pouquinho, das medidas provisórias, justamente nesse período de pandemia, e os impactos que vem repercutindo sobre os contratos de trabalho. Dessa vez, a gente vai falar especificamente do artigo 29 da medida provisória 927 de 2020. Vamos falar das repercussões que surgiram agora a partir do dia 29 de abril em relação a um julgamento do STF. Então, antes da gente começar analisando os impactos desse julgamento, vamos falar um pouquinho, e aí eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês rapidamente o artigo 29 da medida provisória 927 de 2020. Olha só. Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então vamos entender o que está acontecendo. Tivemos 7 ações que discutiam a constitucionalidade, justamente da medida provisória 927 em relação a essas questões apontadas aqui pelo artigo 29. E o STF agora, no dia 29 de abril, recentemente, julgou liminarmente a questão, então essas ações diretas de inconstitucionalidade que foram promovidas, e trouxe o entendimento de liminarmente suspender a eficácia do artigo 29 da medida provisória 927. E aí, essa decisão trouxe uma grande complicação, um grande tumulto em relação principalmente aos empregadores, porque foi divulgada, erroneamente, que a contaminação pela Covid-19 poderia ser o quê? Uma doença ocupacional. E aí muitos entenderam, num primeiro momento, que o STF reconheceu automaticamente a Covid como uma doença ocupacional. E veja, esse entendimento foi equivocado nesse primeiro momento, porque aqui, na verdade, o que se pontua e o que se modificou foi em relação ao ônus de prova, ou seja, ao ônus de comprovar o nexo de causalidade em relação à contaminação com a atividade exercida pelo indivíduo, pelo empregado. Então, hoje, o que nós temos diante desse cenário trazido pelo STF é justamente o ônus trazido ao empregador. Então, não mais ao empregado como se postulava ou como se colocava no artigo 29 da medida provisória 927. Então, hoje, quem tem que comprovar se efetivamente essa contaminação é ou não uma doença ocupacional é o empregador. E aí, grandes dúvidas começaram a surgir, porque a grande preocupação do empregador é justamente dizer assim: o que eu tenho que comprovar? Ou como eu faço a comprovação a respeito disso? A primeira hipótese, poderíamos pensar que seria o empregador demonstrar que a enfermidade não foi contraída no trabalho e também não foi originada em razão do trabalho, em decorrência do trabalho. Ou que, de repente, ele teria que comprovar que ele intensificou as medidas preventivas para que a contaminação não eclodisse, para que ela não se disseminasse, para que esse vírus não se disseminasse com mais rapidez. E aí, o que a gente pode pensar no meio dessa turbulência ou no meio especificamente de toda essa confusão é que realmente essa segunda hipótese, ou seja, a comprovação de que o empregador está intensificando as medidas de saúde, higiene e segurança em relação ao ambiente laboral, seria para a gente hoje a mais razoável, no sentido de que é importante ponderar que o julgamento do STF não revogou as normas
que dizem ou que trazem para a gente o que é doença ocupacional, o que é doença do trabalho, né? E os requisitos para o estabelecimento do nexo causal e, consequentemente, a implicação e a responsabilidade do empregador caso esse nexo seja reconhecido. Então, a legislação não foi revogada, ela permanece, né? Agora, uma outra situação que a gente pode apimentar essa discussão é que eu não sei se vocês estão sabendo, mas a medida provisória 905 de 2019 foi revogada. Aquela que tratava do contrato verde e amarelo e que dispunha aqui, inclusive, né, a extinção do acidente de trabalho no trajeto do empregado para o trabalho. Então, não se entendia mais como acidente do trabalho, eventualmente, alguma situação que pudesse acontecer tanto na ida quanto na volta desse empregado para o trabalho. Então, hoje, diante dessa repercussão, a gente poderia entender que no trajeto para o trabalho, na ida e na volta, esse empregado poderia ser contaminado pela Covid. E aí? E aí isso seria um acidente de trabalho? Isso seria uma doença que poderia causar, né, o dano ao empregador, no sentido de ter ele a responsabilidade efetivamente por conta daquela enfermidade? Então, muitas discussões estão sendo trazidas à tona. O que a gente tem que pensar é que neste momento de pandemia e de grandes dificuldades que estamos vivendo, precisamos ter razoabilidade e proporcionalidade quando a gente discute essas questões. Por quê? Primeiramente, porque a gente tem aqui que identificar algumas questões importantes no sentido de que um profissional da área da saúde, ele está exposto a um nível de contaminação muito maior que um empregado, por exemplo, que esteja, né, atuando em atividades essenciais, mas, por exemplo, no âmbito da indústria, no âmbito do teletrabalho. Você entende que o grau de exposição é diferente, né? Então, é claro que, diferentemente de um indivíduo que trabalha na área da saúde, o nosso risco de contaminação é diferente. Então, nessas situações, a gente precisa especificamente ter um resguardo para não tomar medidas intempestivas, medidas assodadas. Então, o que a gente pode dizer nesse primeiro momento, e principalmente para os empregadores, se assim for possível falar, é que enquanto persistir, né, a liminar que extingue, né, que suspende a eficácia do artigo 29 da medida provisória 927, o empregador terá que tomar um cuidado maior no sentido de intensificar as medidas preventivas para a disseminação do vírus, da Covid, né? Então, ele tem que intensificar medidas que tangem a questão da medicina, da segurança e da higiene do trabalho. Reforçar, né, o uso do álcool gel, reforçar, né, a ausência de aglomeração. Então, de repente, fazer com que aqueles empregados que estejam trabalhando em uma condição essencial vão a áreas comuns de forma individualizada. Então, vá a um banheiro individualmente, vá a um vestiário individualmente. Tem que intensificar, né, a informação, a orientação aos empregados quanto aos riscos, né, quanto à utilização de máscaras. Deve aqui também, de uma certa forma, se tiver empregados com suspeita, né, de contaminação, que eles possam ser isolados até que se verifique se de fato ele tem ou não, né, a doença. Da mesma forma, isolar as pessoas que tiveram contato com esse profissional até que sejam feitos exames para identificar a ausência ou não, né, da doença. Então, o que nós temos que perceber é que nesse primeiro momento, tanto empregados como empregadores estão em uma condição fragilizada, né? Então, infelizmente, vivemos situações que nunca
foram vivenciadas, né? Pelo menos para essa sociedade, né, que fazemos parte. Então precisamos ter aqui ponderação e razoabilidade. Poderão existir questões, questionamentos no que diz respeito a essa questão da contaminação dentro do ambiente de trabalho ou fora dele, que possam vir a se tornar doenças ocupacionais? Podem. Todavia, o que nós temos que ter em mente é que, embora tenhamos um direito subjetivo de ação, um direito assegurado ao acesso à justiça, devemos ponderar no sentido de que existe um direito violado, né? De fato, existe, né, as condições para que efetivamente eu possa buscar esse direito. Então a gente vai ter que nesse primeiro momento fazer essa análise para que nós não tenhamos ações temerárias e que nós não prejudiquemos ainda mais a situação, né, de desemprego, a situação da economia, né, num todo, para que muito em breve, após essa angústia passar, após esses momentos de insegurança passarem, a gente conseguir, né, com mais tranquilidade, observar as repercussões dos contratos. É claro que todas as situações que acontecerem deverão ser analisadas caso a caso e, consequentemente, normatizadas de acordo com cada situação. O que nós não podemos ter nesse momento é pânico, é ter medo, né? Porque isso efetivamente pode nos trazer um malefício maior. Então, o que eu gostaria de dizer é que quem tem interesse e quem gostaria de se aprofundar um pouquinho mais no que a gente conversou aqui, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento da doença ocupacional, o que é, e consequentemente aos deveres do empregador em relação ao oferecimento de um ambiente saudável, né? Eu gostaria que vocês lessem com mais atenção a Lei 8.213 de 91, especificamente os artigos 20, inciso 1º, 2º, parágrafo 1º e a linha D, onde você vai ver aí o conceito de doenças ocupacionais e vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Então você vai verificar que o STF não revogou essas normas, elas permanecem no ordenamento jurídico. E artigo 157 da CLT e artigo 19 também da Lei 8.213 de 91, que vão especificamente falar da responsabilidade do empregador em oferecer um meio ambiente de trabalho mais saudável. Fica a dica, dá uma lida, se aperfeiçoa, estuda e eu te encontro aqui no nosso próximo encontro. Um abraço a todos vocês.